Olá, saudações a todas e a todos que nos ouvem. Eu sou o professor Flávio Rubinstein e vou conversar com vocês sobre tributação das pequenas e médias empresas em tempos de crise da pandemia do Covid-19, desafios e oportunidades. Essa conversa vai ser estruturada em 3 partes. Uma introdução sobre o contexto internacional e os desafios das empresas em tempos de crise. Uma segunda parte sobre as medidas tributárias adotadas pelo governo federal brasileiro e uma terceira parte sobre eventuais medidas adicionais e estratégias tributárias que as empresas podem adotar em tempos de crise. Como se sabe, durante a crise do Covid-19, as empresas têm sofrido uma queda brutal de faturamento. O fluxo de caixa fica comprometido, os custos de tributos e obrigações acessórias se tornam cada vez mais difíceis de sustentar e, para as empresas que não conseguem cumprir as suas obrigações em dia, existe o ônus de multas e juros, que nesses tempos ficam ainda mais pesados, fora a dificuldade adicional de cumprimento de prazos, não só para pagamento de tributos, mas para entrega das obrigações tributárias acessórias. Nesse contexto, a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem promovido algumas medidas que deveriam ser adotadas pelos países para auxiliar as empresas e dar algum alívio nesses tempos de crise. Essas medidas passam pela extensão de prazos, adiamento de pagamentos, remissão de juros e multas em obrigações tributárias, planos de pagamento de dívidas tributárias já existentes, suspensão de pagamento dessas dívidas, reembolsos mais rápidos em relação a créditos tributários e flexibilização dos procedimentos tanto de fiscalização quanto de cobrança de tributos, além de uma recomendável melhoria em todos os processos de comunicação e de atendimento dos contribuintes. Os países têm, em larga medida, adotado políticas domésticas tributárias que vão na linha do que a OCDE recomendou. Então, fazendo um levantamento sobre o que se tem visto nas últimas semanas, as principais medidas adotadas ao redor do mundo são prorrogação e suspensão do pagamento de tributos, prorrogação das obrigações acessórias tributárias, flexibilização na cobrança de dívidas tributárias, inclusive, em alguns casos, com redução temporária de multas e juros, os encargos tributários, além, em alguns casos, de alívio na própria carga tributária, reduções de alíquotas, isenções, mudanças das próprias regras tributárias para que a tributação seja não apenas postergada, mas possa ser menor para as empresas sofrendo com a crise. Em menor medida, os países também têm adotado regras mais benéficas para compensação de prejuízos fiscais e, em casos extremos, devolução de tributos já pagos para propiciar maior fluxo de caixa para as empresas. Aqui no nosso caso, no Brasil, e eu vou focar nas medidas do governo federal, o que a gente tem visto são medidas de prorrogação de pagamento de tributos federais. A gente já teve isso em relação a contribuições, PIS, COFINS, INSS na cota patronal, SAT, RAT, a CPRB, contribuição sobre a receita bruta, contribuição devida pelo empregador doméstico e também o Fundo Rural. Além disso, a gente viu o governo federal postergando as datas de recolhimento das parcelas do Simples Nacional com vencimentos em abril, maio e junho, portanto, competências de março, abril e maio. Infelizmente, não houve o mesmo tratamento para a parcela com vencimento em março, que refletia, portanto, a competência de fevereiro, o que ajudaria muito as empresas no Simples, uma vez que, a partir de março, naturalmente, o faturamento delas já caiu, mas elas tinham ainda que pagar uma cota importante do Simples Nacional em relação ao último mês de normalidade, que foi o de fevereiro. Mas essa prorrogação do vencimento de março não foi admitida pelo governo federal. E ainda a gente viu a prorrogação de recolhimentos para o FGTS, com
os pagamentos de março, abril e maio. Então, são importantes medidas do governo federal para a prorrogação desses tributos mencionados. Infelizmente, não houve medidas semelhantes para outros tantos tributos, o que poderia ter ajudado bastante o fluxo de caixa das empresas. Em relação à redução de tributos, a gente viu isso em casos bastante pontuais dos tributos federais, redução de 50% para as contribuições ao Sistema S, redução de algumas alíquotas específicas de imposto de importação para produtos relacionados ao combate à pandemia, como álcool etílico, desinfetantes, vestuário e acessórios de proteção. A gente viu uma redução semelhante de alíquotas para o IPI, para os produtos necessários para o combate à pandemia, e a gente viu, em relação ao IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, a introdução de uma alíquota zero para as operações de crédito até o dia 3 de julho de 2020. Além dessas medidas de prorrogação de tributos e de redução, a gente viu também o governo federal adotar medidas de flexibilização na fiscalização e na cobrança de tributos. As principais medidas nessa direção foram a suspensão de alguns prazos processuais e de procedimentos administrativos no âmbito da Receita Federal, a suspensão de prazos também pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a introdução de um procedimento de transação extraordinária para que se possa reduzir o passivo tributário, também no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a suspensão da exclusão de parcelamentos inadimplidos, então as empresas que deixaram de pagar o parcelamento terão uma pequena folga antes de uma medida de exclusão, essa folga é de 90 dias, e a suspensão de débitos inscritos em dívida ativa em relação aos protestos desses débitos. Então, também durante 90 dias não haverá protesto de débitos inscritos em dívida ativa. Então, é um conjunto de medidas de flexibilização na fiscalização e na cobrança de tributos. E a gente viu ainda algumas medidas federais de simplificação. Então, a primeira delas, muito importante, é a prorrogação da entrega de obrigações acessórias, prazo adicional para a entrega de DCTF e EFD contribuições dos meses de fevereiro, março e abril, e prorrogação das declarações anuais do Simples e das MS, empresas de pequeno porte, EPPs, optantes pelo Simples. Então, prorrogação dessas declarações anuais, também dando um tempo adicional para que as empresas possam cumprir essas obrigações acessórias e, portanto, focar seus recursos e esforços no enfrentamento das adversidades da crise. Além disso, a gente viu a extensão da validade de certidões em matéria tributária, tanto CNDs quanto CPNs, que eram válidas até 23 de março do ano corrente, tiveram a sua validade prorrogada em 90 dias, também uma medida que ajuda as empresas nesse tempo de pandemia. E, finalmente, a simplificação do procedimento de importação de alguns bens específicos que são destinados ao combate à pandemia. Então, esse procedimento simplificado de importação permite que os produtos sejam liberados antes mesmo da conferência aduaneira. E isso independe do tipo específico de canal de seleção na importação. Considerando essas medidas adotadas pelo governo federal e olhando o contexto internacional, quais são as avaliações que a gente pode fazer? Então, primeiro vale mencionar de forma rápida algumas medidas adicionais, como a prorrogação dos prazos de entrega de declarações que são relevantes para as pessoas físicas, como a declaração de imposto de renda das pessoas físicas e também da chamada DCBE, para pessoas físicas ou jurídicas que tenham recursos no exterior acima de $100 mil, aquela declaração anual para o Banco Central. Então, tanto a declaração de imposto de renda da pessoa física, a declaração de ajuste anual, que seria entregue até o final de abril, quanto a declaração para o Banco Central, que deveria ser, em princípio, entregue até o dia 6 de abril, ambas tiveram o seu prazo estendido até o final de junho. Então, uma medida também de alívio no cumprimento dessas obrigações acessórias. Além disso, a gente tem visto diversos estados e municípios adotando medidas de alívio para as empresas. Essas medidas abrangem
prorrogação do recolhimento de tributos, prorrogação da entrega de obrigações acessórias, em alguns casos específicos, reduções tributárias ou incentivos para as empresas poderem, em tempos de pandemia, gerir o seu caixa e conseguir algum fôlego para voltar à retomada das suas atividades, tão logo essa situação se normalize. A gente pode aqui mencionar que falta para o governo federal e também tem faltado para os governos estaduais e municipais postergar o prazo de recolhimento de outros tributos, o que tem, inclusive, eu vou mencionar isso em instantes, levado muitas empresas a discutir essa prorrogação judicialmente, propondo medidas para a suspensão temporária do recolhimento de outros tributos. Além disso, parece também que falta aqui na prática brasileira, para enfrentamento da crise, o conjunto de medidas, incentivos fiscais específicos que possam ajudar as empresas em dificuldades. Falta ainda discutir também se haverá um programa de parcelamento na esfera federal e programas de parcelamento também nas esferas estaduais e municipais. Medidas específicas já pensadas para a realidade das pequenas e médias empresas. A gente poderia também ter adotado essas medidas, isso teria contribuído bastante para o enfrentamento da crise. E, finalmente, o que parece ainda faltar é um plano tributário de governo para o pós-crise, quando se voltar à normalidade, como que ficarão os recolhimentos de tributos, os cumprimentos de obrigações acessórias, haverá algum alívio adicional, alguma política de estímulo, algum auxílio para as empresas para que essa retomada seja menos traumática. Então, isso é algo que ainda está na mesa e não foi implementado. E aí a gente pode, então, concluir com algumas considerações sobre as estratégias tributárias das empresas em tempos de crise. A primeira estratégia é a revisão e otimização de rotinas, procedimentos e planejamentos tributários. Então, é uma oportunidade para que as empresas possam aumentar a eficiência da sua gestão tributária, não somente no tempo agora de enfrentamento da crise, mas também para a posteridade. A segunda medida que é interessante e precisa ser avaliada é a possibilidade de proposição de medidas judiciais para a discussão de teses tributárias. Tanto teses específicas dessa época de pandemia, como a tentativa de suspender judicialmente o pagamento de alguns tributos, aqueles que ainda não foram, por atos do governo, autorizados para recolhimento posterior. Então, a gente tem visto um número considerável de ações judiciais propostas por empresas de todos os portes, nos mais diversos cantos do Brasil, exatamente com esse objetivo. Em alguns casos, essas empresas têm conseguido medidas liminares, em outros casos, o judiciário ainda resiste a esse tipo de proteção, mas é algo interessante para se considerar. E também teses gerais que não são necessariamente relacionadas à pandemia, como tese de discussão da inclusão de ICMS nas bases de PIS e COFINS e tantas outras que a gente conhece. E ainda a possibilidade de substituição de garantias processuais. Houve um pronunciamento recente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, autorizando a substituição do depósito judicial por cartas de fiança bancária ou seguro-garantia. Isso também é algo interessante que pode permitir o levantamento desses depósitos para as empresas que se encontrem nessa situação, o que, claro, vai ajudar bastante no fluxo de caixa. Então, essas eram as breves considerações que eu tinha para fazer sobre a tributação das pequenas e médias empresas em tempos de crise. Agradeço a todas e todos pela atenção e desejo que fiquem bem e com saúde. Muito obrigado.